Boa noite, Remy. Boa noite a todos que acompanham o AB2. Edmilson do PIF, ele nasceu em Lajedo, de uma família cheia de artistas. Tem a banda Flor de Taquari, que ele integrava junto com os irmãos. Mas o Edmilson do PIF veio a Caruaru para tentar fazer com que o nome dele se tornasse conhecido aqui na capital do forró. E isso aconteceu. Ele gravou cerca de 25 discos, morava aqui em Caruaru. Mesmo nesse período de pandemia, ele estava projetando novos projetos, fazendo novos planos para o futuro, mas infelizmente hoje à tarde ele estava caminhando pelo centro da cidade e aí ele se sentiu mal. As pessoas que estavam próximas a ele chamaram o socorro, ele ainda foi levado para a UPA 24 horas, só que infelizmente ele teve uma parada cardíaca e acabou falecendo. Edmilson do PIF tinha 60 anos, e aí ele não deixou filho, mas ele era muito preocupado com o legado dele. Ele estava, inclusive, projetando fazer uma escola na zona rural, aqui de Caruaru, onde ele morava, no sítio Taquara de Baixo. Ele tinha se mudado recentemente, há cerca de uma semana, para uma casa com um espaço mais amplo, para dar sequência às oficinas. Edmilson do PIF, que produzia um instrumento, ele fazia o pífano e também tocava. Ele, como falei, teve 25 trabalhos feitos e reconhecido, pelo trabalho que ele fez. Então, a repercussão da morte dele acabou sendo muito grande nesse cenário artístico. Muitas pessoas se pronunciaram, desejando que a família tivesse nesse momento um pouco de conforto, e também os fãs de Edmilson do Pífano. A gente preparou uma reportagem a respeito desse mestre da cultura popular, e a gente vai trazer essa reportagem agora. O talento do mestre do pífano veio do berço. Da família, que é da zona rural de Lajedo, surgiu a banda Flor do Taquari, que até hoje anima festas na região. Edmilson decidiu vir a Caruaru para fazer o nome na capital do forró. A insistência para ter o talento reconhecido deu certo. Em 1991, gravou o primeiro disco, Soprando no Canudinho. O músico e produtor Zé da Flauta logo percebeu o talento singular. E fiquei impressionado com o nível das composições dele. E perguntei, Edmilson, você já estudou música? Ele disse, não. Eu disse, como é que você faz tanta música bonita? Ele disse, no ônibus. Eu disse, como assim? Ele disse, a gente vai viajando, vai olhando pela janela e vai pegando. Acho que vão passando. Música é feito de passarinho, é de quem pegar primeiro. Em mais de meio século de carreira, Edmilson gravou em média um disco a cada 2 anos e se tornou referência em um estilo musical que está intimamente ligado à nossa identidade. Um dos maiores mestres que a nossa cultura pode ter. Foi-se embora mais um tocador de pife. O grande legado do Edmilson é que ele tinha aquele jeito até um pouco folclórico pela cidade, aquele jeito puro de ser, de falar, de sorrir. Mas, meu amigo, eu vou dizer a você, quando ele estava com aquele instrumento na mão, ele se transformava num grande gênio. E a gente da Fundação de Cultura, a gente fica com o coração partido, sabendo que perdemos um grande mestre. Edmilson do PIF passou mal enquanto caminhava pelo centro de Caruaru. As pessoas que viram a cena chamaram o socorro e o artista foi trazido aqui para a UPA 24 horas. A morte dele foi anunciada durante a tarde. A notícia da morte de Edmilson do PIF, aos 60 anos de idade, repercutiu no meio musical. Hoje, para mim, é uma dor. Eu me sinto muito eu receber como eu recebi esse telefone desagradável de ver um grande maestro, um grande tocador de pife que vai empobrecer Caruaru e todo o Nordeste. Um dos projetos do qual ele fazia parte era o da Orquestra de Pífanos, regida pelo maestro Mozart, que abria o São João de Caruaru. Nossa eterna gratidão, Edmilson, por tudo que você fez pela Orquestra de Pífanos de Caruaru e pela cultura popular. Perdemos um gênio, um irmão, um amigo, um ser humano extraordinário. Mas o céu está em festa com sua chegada. O talento de Edmilson chamou a atenção do multi-instrumentista carioca Carlos Malta, que era admirador da obra do pernambucano. Sua música vai ficar sempre pra gente, nos nossos corações, a sua arte vai ficar para sempre na mão e no sopro de todos os seus seguidores, de todos os seus alunos, de todos os seus admiradores. Seu Edmilson do PIF não deixou filhos. Ele teve uma vida dedicada à carreira. Sempre se preocupou em deixar um legado.
Tanto que um dos últimos projetos que ele teve foi o de criar uma oficina para ensinar o pífano às crianças da comunidade. Ele tinha alugado essa residência há uma semana, porque a casa dava uma melhor estrutura para ele realizar esse sonho. Ele procurou a minha casa, né? Andou por aí procurando local para alugar e não encontrou. Aí informaram a minha residência, né? Que eu estava com casa para alugar. Aí eu aluguei a casa para ele. E ele estava fazendo os trabalhos dele aqui. Mesmo sem conseguir dar início à escola de pífanos, Edmilson deixou ensinamentos que serão levados adiante pelas futuras gerações. Com certeza é uma perda incalculável. Mestre Edmilson é uma sumidade, um gênio da música, muito criativo. E o que eu tenho a dizer é que é uma honra ter passado todos esses anos junto com o mestre Edmilson e ter aprendido tanto com ele. E vou com certeza honrar o legado dele. Quanto talento, né? A gente quando observa, então, tanto em vídeo o mestre Edmilson do pífano tocando, quanto os artistas que foram influenciados, foram próximos, amigos a ele, falando sobre ele, a gente começa a perceber sobre esse legado que ele deixa, né? Ele não conseguiu realizar esse sonho de fazer essa oficina para repassar esses conhecimentos para as crianças da comunidade onde ele morava. Ele mudou recentemente de endereço, ele morava no sítio Taquara de Cima, aqui em Caruaru, e aí a casa própria. Ele acabou alugando uma casa no sítio Taquara de Baixo, estava estruturando essa casa, porque o objetivo que ele tinha era repassar os conhecimentos para crianças carentes de forma gratuita da comunidade. Ele queria então repassar o conhecimento que ele tinha a respeito do pífano, né? A gente mostrou que ele veio de uma família em que esse pífano já fazia parte, tem a banda Flor de Taquari que continua tocando. Ele infelizmente não conseguiu realizar esse desejo, mas deixou esse legado, muitos artistas influenciados, e ele é um representante dessa cultura que tem a ver com a nossa identidade, a cultura do pífano, tem a ver com a música popular nordestina. Além do mais, muito talentoso, como a gente pôde perceber na reportagem, as pessoas falando a respeito da capacidade que ele tinha de criar melodias no pífano. Então, sem dúvida, acaba sendo uma grande perda para a nossa cultura, mas fica também essa influência deixada pelo mestre Edmilson do pífano. O enterro do mestre Edmilson do pífano deve ser amanhã no município de Lajedo, que é onde a família dele mora, e aí às 16h é que deve ser esse enterro do mestre Edmilson do pífano. Sem dúvida, uma perda e tanto para a nossa cultura, mas o legado permanece, né, Remy? Com toda certeza, né, Magno? Esse legado cultural está escrito na história de Caruaru e claro que a gente espera, né, que infelizmente ele não conseguiu repassar todo esse conhecimento, mas que esse legado permaneça com as novas gerações. Obrigado pelas informações, Magno. A B2 de hoje